Amém, queridos? Glória a Deus. Dentro desses 2 domingos, né, nós tivemos aqui, nós estamos nesse mês falando muito do ministério precioso de Jesus. E nós estamos vendo na palavra de Deus, né, aprendendo com a palavra de Deus, algumas pessoas que tiveram as suas vidas transformadas pela atitude de se prostrar aos pés de Jesus. No dia da Santa Ceia, no primeiro domingo desse mês, nós ministramos ali sobre a mulher do fluxo de sangue, que ela recebeu a sua cura, ela tocou nas vestes de Jesus, e ela foi curada instantaneamente, e depois ela veio e se prostrou, e se rendeu aos pés de Jesus. E ali ela foi também não só curada fisicamente, mas ela também teve a sua vida salva. Ela teve salvação. Na semana seguinte, semana passada, nós pregamos sobre Jairo. Esse foi o inverso. Ele primeiro se prostrou aos pés de Jesus. E depois Jesus ali entrou na sua casa ali e ressuscitou a sua filha, né? Trazendo alegria de novo naquela casa onde a sua filha tinha falecido, e ele quebrou alguns paradigmas. Até o tema foi quebrando paradigmas, né? Ele precisou quebrar paradigmas para poder fazer com que o grande milagre acontecesse na vida, na família dele. E hoje, meu amado, nós vamos também continuar dentro de se prostrar aos pés de Jesus. Hoje nós vamos continuar dentro desse tema gostoso de nós nos rendermos aos pés de Jesus. Hoje nós vamos aprender aqui com a atitude de um homem. Todos foram abençoados, mas um homem, ele teve a atitude de voltar e se prostrar aos pés de Jesus. O que Deus tem falado nos últimos tempos para nós, amado? Que Jesus, ele não só quer operar um milagre na sua vida. Eu não sei o milagre que você precisa. Jairo precisava que a sua filha fosse ressuscitada. A mulher do fluxo de sangue precisava ser curada fisicamente. Eu não sei o seu milagre, eu não sei o que você precisa de Deus. Mas eu estou aqui com toda certeza para te dizer que Jesus, ele não só quer operar esse milagre. Jesus, ele quer que você faça parte de algo muito grande. Jesus quer que você seja salvo, que tenha salvação, tenha o seu nome escrito no livro da vida. E isso que nós vamos aprender nessa noite com esse homem. Amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Você está abrindo a sua Bíblia? Querido, deixa eu só reforçar aqui, ó. Você que vai estar conosco na chácara, eu preciso do seu nome. Você tem que me dar o seu nome. A gente tá com uma lista ali atrás. Por que você precisa dar seu nome agora? Porque uma semana antes de nós irmos para a chácara, eu tenho que passar a quantidade de pessoas que vão para a gente receber os convites. Você só vai poder entrar lá no condomínio mediante a esse convite. Então, nós estamos avisando todos os cultos que eu preciso do seu nome nesta lista. Mas, pastor, eu quero levar o meu vizinho. Não tem problema, você pode estar trazendo o seu vizinho. Eu só preciso do nome dele. Eu preciso da quantidade. Porque se chegar na última semana, você não me passou seu nome e você decidir ir, não vai ficar chateado comigo e nem com a igreja, meu amado. Porque eu vou te falar para você que você não vai ter condição de ir. Por quê? Porque é a quantidade certa. O condomínio lá, ele tem uma regra, e nós temos que cumprir essa regra. Então eu preciso do seu nome nesta lista. Nós estamos avisando todos os cultos até na última semana de outubro, antes da festa. Amém? Então, não esqueça. Pastor, não dei meu nome. Então, põe o seu nome no final ali, não esqueça. Pastor, quero levar. Pode colocar o nome de uma pessoa, mas eu preciso saber. Glória a Deus. Quem achou Lucas capítulo 17? Lucas capítulo 17. Assentados, mas com muita reverência à palavra de Deus. Vamos à leitura. Lucas capítulo 17, versículo 11 em diante. Amém? De caminho para Jerusalém, passava Jesus
pelo meio de Samaria e da Galiléia. E ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, e ficaram de longe e lhe gritavam, dizendo: Jesus, mestre, compadece-se de nós. Ao vê-los, disse Jesus: ide, mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Versículo 15. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Versículo 16. Prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus perguntou: não era 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Disse-lhe Jesus: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar mais um minutinho. Pai, nós te agradecemos nessa noite. Obrigado pela tua santa palavra. Obrigado pelos corações, pelas famílias reunidas aqui. Deus, nós clamamos agora ao único pastor desta igreja, o Espírito Santo, ao único pastor verdadeiro das nossas vidas, aquele que tem acesso aos nossos corações nessa noite, aquele que já anda no nosso meio, aquele que já está vasculhando os corações nessa noite. Fala conosco, Deus. Nós te damos agora totalmente liberdade para tocar no corpo físico, na nossa alma, nos nossos sentimentos nessa noite. Pai, que a tua unção venha sobre nós, que a tua palavra, meu Pai amado, ela venha de encontro à minha necessidade, à necessidade da tua igreja nesta noite. Fala conosco, Deus. Pai, nós tomamos posse agora de toda a autoridade delegada à igreja. E debaixo dessa autoridade nós mandamos embora daqui tudo que não provém do Senhor. Tudo que, meu Pai amado, que não faz parte, tudo que tem parte com o diabo, seus demônios, nós mandamos embora deste lugar agora em nome de Jesus. A única coisa que queremos aqui é a tua graça, é o mover do teu Espírito, é o agir do Senhor nas nossas vidas. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Queridos, o ser humano, ele não foi criado para viver só. Deus, quando ele projetou o homem, ele não projetou sabendo que o homem ia viver só. Ele já projetou o homem em ter comunhão com o homem. É muito difícil, querido, quando nós não temos comunhão com as pessoas, quando nós perdemos a comunhão com Deus. Como é difícil, meu amado, viver isoladamente. Eu vejo hoje a dificuldade de pessoas, às vezes, que são isoladas, ou são por uma prisão, ou por uma prisão chamada enfermidade, que de repente tem que ficar afastada das pessoas, não pode ter comunhão com as pessoas, porque a coisa mais gostosa de ser salvo, de ter o nome escrito no livro da vida, é poder ter comunhão com os irmãos. É no meio da comunhão que nós crescemos, é no meio da comunhão que nós vimos os milagres. Como é gostoso nós termos essa comunhão de Deus sobre as nossas vidas. Como Deus, Ele ama a igreja que tem a comunhão uns com os outros. Então nós precisamos, meu amado, viver em comunhão, ter comunhão com as pessoas. O texto que nós lemos aqui nos fala de 10 homens leprosos. Aqui Jesus, com o seu ministério, estava indo já em direção já a Jerusalém. Aqui praticamente ele já estava indo, já era uma das suas últimas viagens, dos seus últimos ir até as pessoas. Ele já estava indo rumo a Jerusalém para ser morto naquela cruz, ressuscitar e salvar as nossas vidas. Então Jesus estava fazendo ali o seu ministério era esse, ele ia até as pessoas. Nós vimos aqui a semana passada que Jesus, ele chegou naquele lugar, chegou na cidade de Cafarnaum, e aonde ali uma multidão ali veio até Jesus. E aonde Jesus chegava, ele atraiu uma multidão de pessoas.
Aonde Jesus, meu amado, falavam que Ele está, muitas pessoas estavam à espera de Jesus. Porque a unção, a presença de Jesus atraía a vida das pessoas, graças a Deus por isso. Então, querido, ali Jesus estava indo com seus discípulos, e Jesus já estava quase para se encerrar o seu ministério terrestre, já estava indo mesmo, e ele passou aqui por meio dessa cidade aqui, era uma aldeia, e aonde ali 10 homens, 10 leprosos, e eles eram pessoas que, você pode ver que aqui havia 10, porque a única companhia que eles tinham era um do outro, eles tinham que ficar isolados das pessoas, pela lei, né, que estava lá em Levíticos, que toda pessoa que se encontrava com lepra, ela tinha que ser separada dos demais, a pessoa tinha que ser isolada, a pessoa não podia ter contato com as pessoas. Essa pessoa ela tinha que ficar, quando ela andava em algum lugar, ela tinha que ir gritando a cerca de 15 metros das pessoas que ele estava com lepra, que ele estava impuro, e as pessoas se abriam, porque ele tinha que andar dessa forma. Da mesma forma, aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ela era considerada, né, a enfermidade dela trazia um pecado a qual os judeus o consideravam uma pecadora. E ela tinha que andar e gritando que ela era pecadora para as pessoas abrirem. Ela não podia ter contato com as pessoas. Por isso que Jesus, ele decidiu, no seu ministério, ir ao encontro desses 10 leprosos. Esses 10 leprosos aqui, meu amado, eles já tinham passado pelo crivo do sacerdote. É o sacerdote que examinava as pessoas, se as pessoas estavam ou não com lepra. Você pegar o Velho Testamento, quando as pessoas estavam ali, surgia de repente alguma mancha, alguma coisa no corpo, a primeira coisa que ele tinha que fazer era procurar o sacerdote. E o sacerdote examinava aquilo ali, e aí o sacerdote decretava se era lepra, se não era. Se fosse lepra, a pessoa tinha que ser excluída, a pessoa não podia viver no meio deles. Amém? Então, e o que gera o isolamento? O isolamento ele tem gerado na vida das pessoas solidão, angústia, medo. O isolamento, às vezes, ele gera isso. A pessoa não fica num estado, meu amado, que ele não tem vontade de lutar, não tem vontade de avançar, não tem vontade, querido, de buscar mesmo algo para a sua vida. Esses homens aqui estavam condenados a ficarem ali, porque eles já tinham passado pelo crivo do sacerdote, e eles estavam ali esperando a morte. Eles não poderiam mais ter relacionamento com as suas famílias, eles não poderiam já estar mais no meio do povo, levar uma vida normal. E por isso que eles estavam aqui afastados, né, das grandes cidades. E aqui era uma aldeia. E eles estavam ali esperando a morte. Como aqueles 4 leprosos lá na porta de Samaria, onde havia fome na cidade e aonde do outro lado havia o exército de Samaria. Estava ali na porta da entrada 4 leprosos esperando a morte. Porque esse era o destino deles. Esse já era o decreto para a vida de cada um deles. Agora Jesus, meu amado, o ministério de Jesus, ele ia até as pessoas. Ele foi até o encontro onde estavam esses 10 leprosos. E quando ele chega ao longe, a palavra de Deus fala que os 10 leprosos gritaram de longe, porque eles não poderiam chegar perto por causa da lei. Era lei, isso aqui era a lei que está lá em Levíticos, que o leproso ele não podia se chegar perto, então ele tinha que ficar uma distância. E quando Jesus ele ia chegando na entrada daquela aldeia, aqueles 10 homens, a distante, gritaram para Jesus, pediram ajuda para Jesus. Queridos, quantas pessoas hoje têm vivido desta mesma forma, com esse mesmo tipo assim, de isolamento por causa de algo nas suas vidas? No reino espiritual, a lepra, quando nós lemos lepra no Novo, no Velho Testamento, nos dias de hoje, quando você ministra sobre lepra,
ela está falando da impureza, está falando do pecado. Porque a lepra, ela matava a pessoa ia morrendo aos poucos. E o pecado é da mesma forma, vai matando as pessoas, vai destruindo a vida das pessoas e tudo que está ao seu redor. Mas quantos hoje, meu irmão, de uma forma, têm se encontrado isolado das coisas de Deus, isolado da comunhão, de uma comunhão de boas pessoas. Às vezes nós olhamos hoje as pessoas aí fora e elas estão vivendo as suas vidas, elas estão ali no seu dia a dia, mas muito daquelas pessoas são tristes, não querem chegar a lugar nenhum. Nós passamos hoje, muitas vezes, meu amado, e você vê esses bares cheios de pessoas que estão ali curtindo a vida. Não querem, estão afastados, estão precisando do quê? Ter um encontro com Jesus. Por isso que nós, como igreja, meu amado, é muito gostoso estarmos aqui adorando a Deus. É muito bom ser salvo. É muito bom ter um encontro com Jesus. É muito bom ter o nosso nome escrito na vida. Mas o que eu quero que você entenda, como nós temos buscado esse mês, que a igreja, meu amado, ela não se limita só ao culto de domingo. Que a igreja não se limita só ao culto de quinta-feira. Que a igreja, meu amado, não se limita só ao culto na célula, nos pequenos grupos. A igreja, ela é constante, é atuante. E Deus, Ele tem derramado essa unção sobre a igreja, para nós fazermos justamente aquilo que Jesus fazia como ministério sobre a face da terra. Ir até as pessoas. Ir de encontro à necessidade das pessoas. Porque se nós não fizermos isso, meu amado, e a trombeta tocar, qual será o destino dessas pessoas? Vamos trazer um pouquinho mais para perto de nós. Olha para dentro das nossas famílias. Se Jesus voltasse hoje, se a trombeta tocasse hoje, eu tenho certeza que seu nome estaria escrito no livro da vida, e você estaria contente por isso. Mas e as pessoas que nós amamos? E as pessoas que fazem parte? E as pessoas, meu amado, que muitas vezes hoje estão longe do propósito de uma vida santa que Deus prometeu para nós e que venceu na cruz para nós. Quantos hoje estariam hoje? E se nós olharmos, nós vimos essas pessoas hoje, pecadoras, com lepra, afastado, isolado de um projeto chamado salvação, aonde Jesus morreu numa cruz de braços abertos, abraçando todos. Todos. A salvação é para todos. Mas depende da igreja, meu irmão. Depende de nós. Depende, meu amado, do meu e seu testemunho. O tema dessa noite é: ingratidão gera morte. Quantos têm morrido hoje na ingratidão? São ingratos de tudo aquilo que Deus já tem feito nas nossas vidas. Hoje nós vamos aqui, meu amado, ver aqui dois tipos de pessoas. Nós vimos aqui 10 pessoas, mas nessas 10 pessoas se geram dois tipos de pessoas. Um grupo de 9 e um grupo de uma pessoa, que vai nos ensinar tremendamente, meu amado, os propósitos a qual Deus quer para a sua igreja, a qual Deus quer para a sua vida, para as nossas vidas, de podermos fazer a obra do Senhor. Esse é um mês, querido, que nós estamos falando de nós nos prostrarmos aos pés de Jesus. E quem tem a sua vida prostrada aos pés de Jesus, tem a sua vida transformada. Todo aquele, meu amado, que verdadeiramente se prostrou aos pés de Jesus, que se entregou o seu coração para Jesus, meu amado, não tem como você usar de fraude. O Espírito Santo habita em você. Por mais, meu amado, que você queira andar neste mundo, você não pertence a este mundo. Você já foi, meu amado, selado com o Espírito Santo de Deus e com o precioso sangue de Jesus sobre a sua vida. Mas vamos nos livrar nessa noite da ingratidão. Aqui nós vimos, querido, 10 pessoas e 9 sendo ingrato. 9 pessoas, querido, sendo ingrato de um milagre. Foram buscar um milagre, mas foram ingrato em voltar, em ter os seus nomes escritos no livro da vida. Esses 10 homens aqui, um só se preocupou com a salvação. 9 queriam voltar para suas casas. 9 queriam voltar para o seu viver, para o seu habitar. 9 deles, meu amado, quando Jesus falou:
ide e se apresentar ao sacerdote. Jesus estava falando para ele, vocês vão lá se apresentar para a mesma pessoa que um dia o excluiu vocês da sociedade. Vocês vão se apresentar para essas pessoas. Mas um aqui, meu amado, nos dá uma grande lição. Um aqui verdadeiramente se apresentou ao único sumo sacerdote das nossas vidas, que foi esse homem. Amém? Glória a Deus. Queridos, versículo 13 fala assim que ficaram de longe, gritando, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. O versículo 13 mostra já praticamente o desejo do coração daqueles homens. A palavra fala assim que eles ficaram longe gritando, mas eu não sei se você prestou atenção num detalhe. O que eles gritavam? Eles gritavam: Jesus, mestre. E você viu que eles não falou meu Senhor. Eles simplesmente olharam, sabiam que era alguém que podia fazer um milagre, alguém que podia operar um milagre na vida deles. Mas eles olham e falam: Jesus, simplesmente meu mestre, não o meu Senhor. Queridos, muitos hoje só querem o milagre. Muitos hoje, meu amado, só querem continuar longe. Só estão precisando de um milagre de Jesus. Só estão precisando, meu amado, que Jesus opera um único milagre. Mas não querem se achegar ao dono do milagre, ao dono da graça. Ficam de longe. Muitos estão gritando: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, opera um milagre na minha casa. Opera um milagre na minha vida. Faz um milagre no meu corpo físico. Faz um milagre na minha vida. Mas eu só quero o Senhor como mestre na minha vida. Eu ainda não preciso do Senhor como Senhor na minha vida. A grande diferença desses homens, meu amado, que eles olharam e gritaram simplesmente mestre. Não queriam Jesus como Senhor, queriam Jesus como mestre. E hoje nós temos olhado no século 21 para uma igreja, meu amado, que só quer Jesus como mestre. Só quer Jesus para os milagres. Só quer Jesus, meu amado, para o seu próprio umbigo. Pensando só em si mesmo. E eu te falo nessa noite que nós temos, querido, que ter Jesus como Senhor das nossas vidas. Porque Senhor é dono. Senhor, meu amado, é alguém que comanda, é alguém que te comprou, é alguém que manda na sua vida. Esse é o seu Senhor. Mas não queira Jesus simplesmente como mestre. Porque mestre você pode aprender muito. Mestre você pode ficar craque na letra. Mas a palavra de Deus fala que a própria letra, ela mata, mas é o Espírito que vivifica. Não adianta nada você ter muito conhecimento, saber a Bíblia, meu amado, de Gênesis a Apocalipse. Não adianta nada você ter uma voz excelente, cantar, tocar qualquer tipo de instrumento. Não adianta nada você ter uma postura, meu amado, mas não fazer tudo isso valer a pena na sua vida. Não adianta nada, querido, nós sermos uma igreja linda, bonita, uma igreja bem cuidada, se isso for simplesmente o nosso propósito. Nosso propósito, querido, tem que ser o propósito do coração de Deus. Que todo homem se salve, que todo homem chegue ao arrependimento. Esse é o desejo do coração de Deus. Esse é o desejo que tem que estar no coração da igreja. Nós estamos, meu amado, entendendo que esse mês é um mês que Deus tem cobrado da sua igreja uma postura. Uma postura, querido, de simplesmente sair da nossa zona de conforto. Sair, meu amado, da nossa zona do conforto. Porque quando você sai da sua zona de conforto, quando você, querido, se deixa ser usado pelo poder do Espírito Santo de Deus, a vida na sua vida. Na zona de conforto, querido, você vai poder ficar. Vai ser salvo? Vai, pastor. A palavra de Deus fala que é por crer que eu vou ser salvo. Mas, querido, você está privando de uma vida tão abençoada, tão cheia, uma ferramenta tão abençoada nas mãos do Senhor. Por quê, querido? Porque muitos só querem ficar hoje de longe. Só estão olhando só de longe. Esses homens, pela lei, eles não podiam chegar até Jesus.
Mas quando Jesus, meu amado, dá uma direção para a vida daqueles homens, quando Jesus passa algo, um comando para a vida deles, o versículo fala assim, ó: ao vê-los disse Jesus: ide e mostrai ao sacerdote. Aqui eu aprendo, querido, que a chave do nosso milagre está justamente na obediência, de obedecer o mandado que Jesus tem para nós. Aqueles homens, querido, eles estavam ali esperando qualquer direção, estavam ali esperando algo que acontecesse na vida deles, e graças a Deus quem cruzou o caminho deles foi Jesus, porque a palavra fala assim, ó: ide e se apresentai ao sacerdote. Vão lá nos sacerdotes, a qual esse mesmo sacerdote, um dia você teve que se apresentar, e esse mesmo sacerdote colocou você excluído da sociedade porque você está com lepra. É esse sacerdote que eu quero que vocês vão se apresentar. Mas não era isso que Jesus estava querendo. Jesus estava esperando muito algo daqueles homens. Você viu quando ele fala, não eram 10? Cadê os outros 9? Quando ele falou, ide se apresentar ao sacerdote, querido, eu tenho que entender que o nosso sacerdote hoje é Jesus Cristo. O único sacerdote das nossas vidas é Jesus Cristo. Hebreus 4,14 fala: tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou aos céus. Esse é hoje o nosso sumo sacerdote. Será que nós temos nos apresentado diante do nosso sacerdote verdadeiro? Ou só estamos ficando de longe? As coisas estão acontecendo, as pessoas aí estão se destruindo, se matando, a iniquidade está se multiplicando sobre a face da terra. Olha quantos drogados hoje existem, querido. Olha quantos lares destruídos, quantos casamentos destruídos, quantos filhos que nascem hoje que já não têm mais a paternidade de um pai. Quantas vidas hoje, meu amado, estão se destruindo nos vícios. Então, a iniquidade está se multiplicando. E nós, como igreja, está na hora de nós nos multiplicarmos, querido. Está na hora, querido, de parar de ficar só de longe. O milagre nós já recebemos. Pastor, eu não recebi nenhum milagre ainda. Como não recebeu, querido? Você já tem seu nome escrito no livro da vida. Você já é salvo. Você já tem, meu amado, você já tem o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Maior milagre que esse, querido. Esse milagre Jesus já fez por nós. Mas está na hora, querido, de nós pararmos de ficarmos de longe. Está na hora de nós nos rendermos e termos Jesus como o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Porque a chave do meu milagre, do seu milagre, querido, está na obediência. Aqueles homens, eles poderiam não ser abençoados e não ser curados. Você sabe o que operou o milagre na vida deles? Quando eles obedeceram a Jesus. Quando eles obedeceram um comando de Jesus. E eu tenho hoje, e te pergunto, qual é o comando de Jesus para a sua vida e para a minha vida? O que Jesus tem pedido para nós nos últimos tempos? Amado, entenda que Jesus, Ele só quer simplesmente o seu coração. Jesus não está preocupado com a sua bela casa. Jesus não está preocupado com o seu belo carro. Jesus não está preocupado, meu amado, com a sua postura. Jesus só quer simplesmente o seu coração. Nos rendermos simplesmente o nosso coração na mão de Jesus. Nos prostrarmos aos pés de Jesus. Amém? Glória a Deus. E olha a frase que Jesus usou: ide. E essa é uma frase muito conhecida para a igreja, porque quando Jesus ali reuniu toda a sua igreja, que ele ia subir aos céus, que estavam ali os discípulos, no último capítulo de Mateus 28, Jesus ali deixa 3 versículos, justamente, que eu vejo um clamor de tudo aquilo que Jesus fez na terra como homem. Quando ele fala, o versículo 19, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-o em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo de Deus. Querido, eu entendo que o ID de Jesus nos faz crescer. Eu entendo que o ID de Jesus nos tira da zona de conforto. Eu entendo que o ID de Jesus, meu amado, me faz ter mais intimidade com Ele. Eu entendo que quando eu me coloco de pé para obedecer o comando de Jesus na minha vida, quem cresce sou eu, quem amadurece sou eu, quem tem a bênção sou eu, quem tem vida eterna sou eu, quem tem a presença do Espírito Santo sou eu, meu amado. Quando eu cumpro o ID de Jesus. Muitos querem milagre, mas querem de longe. E não querem cumprir o ID de Jesus. Queridos, está na hora de nós como igreja nos levantarmos. Está na hora de nós como igreja, meu amado, nós aceitarmos. Está na hora de como igreja, querido, nós mergulharmos em Deus. Está na hora de como igreja nós buscar uma postura de autoridade sobre as nossas vidas. Parece que a nossa oração não muda nada. E há poder sobre a igreja, há poder quando a igreja ora, há poder nos seus lábios, há poder quando você pronuncia a palavra de Deus, querido, há poder quando você abençoa, há poder quando você levanta as suas mãos para orar pelas pessoas. Mas vamos resgatar isso, vamos colocar isso em prática. Só tem uma forma: entendermos que nós temos que sairmos da nossa zona de conforto. Foi o que Jesus falou para ele. Vocês estão aí tudo sentados? Está os 10? Vocês querem ser curados? Ide, vai apresentar o sacerdote de vocês. Se levanta, vão lá fazer. Vai lá diante dos homens, vai lá se apresentar diante deles. E a palavra de Deus fala que os 10 foram. Os 10 se apresentaram diante de Jesus. Os 10 foram, e quando foram curados. O fato deles, meu amado, é se levantar e se pôr em movimento. Eles foram de encontro com o milagre que eles estavam precisando. Por que muito cristão, meu amado, não recebe o milagre? Porque você só está de longe pedindo o milagre, querido. Está na hora de nós termos uma ação. E essa ação ela tem que vir acompanhada de uma fé verdadeira. Está na hora, querido, de nós nos colocarmos de pé. Amém? Então o mestre lhe deu uma ordem: ide e mostrar ao sacerdote. O sacerdote era responsável pelo diagnóstico. Era ele que podia confirmar a cura na vida daquelas pessoas. O sacerdote. E indo eles, ficaram limpos. Veja que obediência demonstrada a fé. Não adianta crer e ficar parado. Em muita situação, a ação deve acompanhar a fé. Amém? A grande lição para nós, meu amado, é a atitude de um homem. Esses 9, eles foram curados. Mas o que eu quero que você, hoje, para nós aprendermos, foi a atitude de um único homem. A forma que ele se prostrou, a forma que ele reconheceu. O coração desse homem é o coração que nós temos que resgatar nessa noite, como igreja do Senhor Jesus. Não éramos todos pecadores? Não somos ainda hoje? Se não é a graça de Deus todos os dias, o que seria de nós? Não éramos todos leprosos? Andávamos, meu amado, no mundo, no curso deste mundo, pronto para a morte? E um dia tivemos um encontro com Jesus, e Jesus mandou nós nos apresentarmos diante do sacerdote. E nós apresentamos diante dos homens, e hoje estamos aqui, buscando e louvando e glorificando o poder de Deus. Querido, como que Jesus se preocupa com as pessoas? Como que Jesus, meu amado, ele se preocupa com as pessoas? É isso que nós como igreja temos que ter isso no nosso coração, de me preocuparmos com as pessoas, de ir fazer a obra do Senhor Jesus. Quanto tempo faz, querido, que nós não lançamos uma boa semente no coração de ninguém? Eu vejo aqui hoje a igreja do século 21 com muita semente nas suas vasilhas, e muitas delas não estão sendo usadas. Está na hora de nós começarmos a lançarmos a boa semente, a palavra de Deus. Está na hora, querido, de nós tirarmos essa ingratidão daquilo que Deus já tem feito. Somos muito ingratos, reclamamos muito.
Queremos, meu amado, simplesmente só o nosso bem-estar. Isso é bom? É. Mas e o de Jesus? E o da igreja? E o para aquilo que você foi chamado? E o para aquilo que você foi salvo, querido? Foi justamente para fazer a obra do Senhor. Amém? A grande lição é essa, né? O desejo de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. Vamos aqui aprender com esse homem, né? Com esse homem que teve uma postura diferente. A palavra fala aqui no versículo 15 que um dos 10, vendo que foi curado, não foi ao sacerdote, mas voltou ao sumo sacerdote. Esse homem foi o único que entendeu o comando de Jesus. Quando Jesus falou para ele: ide, apresentai-vos ao sacerdote, eles começaram a ir, se tornaram, viram que eles estavam curados. Esse homem, imediatamente, meu irmão, ele parou o seu trajetório, e ele entendeu, e ele olhou e falou: peraí, eu tenho que me apresentar ao único sumo sacerdote. E a palavra de Deus fala que ele voltou para trás, e ele chegou, meu amado, e se rendeu aos pés de Jesus. Olha o que fala aqui o versículo 15 e 16, fala: um dos 10, vendo que foi curado, voltou. Ele já estava indo, ele voltou. A ficha caiu na hora. A ficha já despertou na hora. Opa, peraí, quem me curou foi Jesus. O meu milagre veio daquela direção. O comando de Deus veio daquela direção para a minha vida. Por que eu vou continuar indo? Eu quero voltar e voltar para aquela direção. Porque se Ele me curou, Ele também quer me salvar. Ele também quer continuar operando um milagre na minha vida. E a palavra de Deus fala que Ele voltou. E o versículo 16 fala: prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. Olha aqui, mais um aqui se prostrando aos pés de Jesus. Mais um, querido, que verdadeiramente reconheceu, por tudo que Jesus fez, se prostrou aos pés de Jesus. E todos que se prostram aos pés de Jesus têm as suas vidas mudadas, têm as suas vidas transformadas, têm, meu amado, verdadeiramente uma posição diferente de vida. Você viu o diálogo dessa pessoa? Ele voltou dando glória a Deus. Ele voltou glorificando a Deus. Ele recebeu o milagre, querido, e ele voltou glorificando a Deus, sendo grato por tudo aquilo que Deus tinha feito, pelo milagre operado na vida dele. Esse homem, meu amado, estava excluído, marginalizado, afastado, isolado das pessoas. E naquele momento, quando ele recebeu o milagre, voltou todos os sonhos no coração dele. Voltou o sonho dele voltar para a sua casa, voltar para o seu lar. A Bíblia não fala o nome, não fala se tinha família, mas todos os sonhos voltou naquele momento do milagre. É por isso que eu falo, meu amado, que Jesus quer muito mais de simplesmente um milagre na sua vida. Está na hora de nós nos prostrarmos aos pés de Jesus. Vamos parar de ficar de longe gritando. De longe gritando, meu amado, simplesmente você só vai ser salvo. Mas Jesus tem muito mais para a sua vida, muito mais para a sua casa, muito mais, meu amado, para a sua vida espiritual, muito mais para o seu crescimento espiritual. Jesus tem muito mais. Mas está na hora de nós tomarmos um caminho diferente e voltarmos e nos prostrarmos aos pés de Jesus. Agora vamos conhecer, meu amado, algumas qualidades do coração daquele homem. De repente que é o que deve estar faltando em nós hoje. Aquele homem, primeira qualidade do coração daquele homem é reconhecimento. Reconhecer que ele foi curado. Reconhecer o mover de Deus sobre a vida dele. Ter um reconhecimento sincero de que Jesus já morreu naquela cruz para nos salvar. Você sabe o que o reconhecimento gera? Gera confiança. Quando eu reconheço, meu amado, eu confio.
Quando eu reconheço que Jesus se entregou naquela cruz por mim, eu confio em Jesus. Aquele homem, meu amado, ele começa mostrando que o coração dele reconhecia o mover de Deus. Os 9 voltaram para suas casas. Os 9, meu amado, voltaram para os seus afazeres. Foram curados. Mas não posso te garantir se eles foram salvos. Porque a palavra fala que um foi salvo. Jesus olhou para um e falou que foi salvo. Os demais, os 9, não voltaram. Você viu que ele fala? Não eram 10? Cadê os outros 9? O que Jesus estava esperando é que os 10 viessem, se prostrassem. Jesus queria salvar os 10, não um. Jesus queria operar um milagre de salvação na vida dos 10. Mas um voltou, porque reconheceu o que Jesus fez na vida dele. E quando nós reconhecemos, gera em nós confiança, gera em nós agradecimento. Quando você reconhece, você, meu amado, se torna uma pessoa que é agradecida por aquilo que Deus fez. Querido, muitas vezes nós não agradecemos nem a vida que nós temos. Não agradecemos, querido, nem um alimento que está sobre a mesa, que é o mínimo do mínimo das orações que nós temos que fazer. Às vezes não agradecemos nem isso. Às vezes, meu amado, não agradecemos a família que temos. Às vezes não agradecemos, meu amado, a vida que nós temos. Por quê? Porque há um coração de incredulidade, de ingratidão nas nossas vidas. Querido, olha como que você é perfeito, lindo, maravilhoso. Pensa num povo bonito, é o povo cristão, meu amado. Pensa num povo lindo. Pensa, meu amado. Quer ver? Sai aí, dá uma olhada aí fora, querido. Dá uma olhada aí fora. A pessoa tem que... tudo estrupiado pelo pecado, acabado nos vícios. Você conversa às vezes com pessoa, meu amado, que a pessoa é nova, parece que representa ter 70, 80 anos, porque se acabando. Pensa num povo bonito, mas agradece a vida que você tem, filho. Reconhece aquilo que Jesus tem feito na sua vida. Reconhece que você é salvo, mas tem que haver reconhecimento. Esse homem, o coração, a primeira qualidade do coração desse homem é que ele reconhecia o que Jesus fez para ele. Sabe outra qualidade, meu amado? Gratidão. Esse homem foi grato. Quem tem um coração grato é agradável. Pessoas que não têm coração não têm gratidão no coração são as pessoas, meu amado, amarga, triste. Seja grato pelo que Jesus já fez. Seja grato pela cruz. Seja grato pelo sangue de Jesus. Seja grato pela autoridade que está sobre a sua vida. Seja grato pelo poder que está sobre os seus lábios. Seja grato, meu amado, porque hoje você tem um lugar para estar na presença de Deus. Muitos, meu amado, não têm um coração grato. Cara, que delícia estar no culto do Senhor. Que delícia fazer a obra do Senhor. Que delícia, meu amado, você ver vidas transformadas. E você sabe o que nos alegra? Quando você vê o testemunho de vida das pessoas. Falei para o pastor, pastor, essas 2 últimas semanas, ou semana corrida, mas graças a Deus, meu amado, com resultados tremendos. Resultado que alegra o nosso coração. Resultado, meu amado, de vidas que estão sendo transformadas, estão se entregando pelo poder da palavra que está sendo pregada, da palavra que está sendo levada até essas pessoas. Eu sou grato por isso, querido. Eu sou grato por aquilo que Ele já fez, não o que Ele vai fazer. O que Ele vai fazer é lucro para mim, muito lucro. Porque o que Ele já fez, meu amado, foi colocar meu nome no livro da vida, foi me transportar ali das trevas para o reino da luz. Por isso que eu sou grato. E esse homem teve um coração grato. Ele teve um coração que reconhecia e ele tinha um coração grato. Terceira qualidade, ele tinha um coração humilde. Você viu que ele veio e se humilhou diante de Jesus. Detalhe, esse homem era samaritano. Esse homem era estrangeiro. Esse homem não era judeu. Esse homem não fazia parte da linhagem do judaísmo, dos escolhidos, do povo de Deus.
Você sabe o que representa aqui, meu amado? Esse homem aqui representa as nossas vidas. Nós aqui, ó, quando os outros 9 não quiseram, esse homem não perdeu a oportunidade, se humilhou diante de Jesus. Está na hora de nós termos um coração humilde diante de Jesus, porque a humildade, ela gera submissão. Se você for uma pessoa humilde, meu amado, no seu coração é gerado submissão. E é muito gostoso ser submisso. É muito gostoso, meu amado, prestar conta das nossas vidas para Jesus. É muito gostoso, porque a humildade, ela gera submissão. A humildade, ela gera respeito. Os humildes, meu amado, aqueles que se aquebrantam, são respeitados. Aqueles, meu amado, que têm as suas vidas transformadas diante de Jesus, são pessoas que passam respeito no povo de Deus. Deus não tem, meu amado, coisa com orgulhosos, cheio de postura, cheio do eu. Deus quer os humildes de coração. E esse homem, querido, o coração dele era um coração humilde. Era um coração que reconhecia, era um coração grato e era um coração humilde. Porque a humildade, ela gera passividade. Pessoa passiva, pessoa que verdadeiramente, cara, sabe, entende. Essa era a terceira qualidade gerada no coração daquele homem. E a quarta foi a sinceridade. Porque a sinceridade, ela gera franqueza, ela gera lealdade, ela gera fidelidade. Olha que coração, olha quantas qualidades no coração de um homem que estava ali excluído para ser morto por um pecado, isolado do mundo, e era ali uma pessoa de tantas qualidades. Qual é, meu amado, a qualidade que está faltando em nós hoje? Reconhecimento, gratidão. Está faltando às vezes nós sermos mais humildes. Está faltando, meu querido, sinceridade da nossa parte. Está faltando, de repente, às vezes eu ser mais sincero com Deus. Às vezes falta isso no nosso coração. Esse homem, querido, tinha essas qualidades. Por isso que quando Jesus falou, se apresenta ao sacerdote, no meio do caminho caiu a ficha, que o único sacerdote da vida dele teria que ser Jesus Cristo. O único salvador da vida dele seria Jesus Cristo. O único que ia poder mudar a vida dele como mudou seria Jesus Cristo. Estrangeiro, não tinha nada da linhagem do judaísmo, mas foi alguém que reconheceu, foi alguém que teve gratidão por aquilo que Jesus fez, foi alguém, meu amado, que se humilhou, foi alguém, querido, que foi sincero diante de Jesus. Às vezes falta isso na igreja do século 21. Nós precisamos buscar essas qualidades para o nosso coração, meu amado. Se nós queremos, meu amado, agora se você quer simplesmente um milagre, se você se contenta simplesmente com um único milagre, já é problema seu com Deus. Mas se nós queremos sermos salvos, sermos canal de bênção sobre a face da terra, está na hora de nós buscarmos essas qualidades. Esse homem, querido, sabia que a sua vida tinha mudado naquele momento, porque ele gerou tanta coisa boa no seu coração. Não foi ingrato. Quando Jesus pergunta para ele, não eram 10? Cadê os 9? Eu acredito que naquele momento o coração de Jesus se entristeceu, porque em 9 só houve ingratidão, só houve simplesmente uma oportunidade para abandonar aquele lugar, para abandonar aquela aldeia. Simplesmente isso.
Mas para um que nos ensina algo precioso, ele queria um pouco mais. Ele queria verdadeiramente se apresentar aos pés de Jesus. Amém, querido? O que está nos faltando hoje, querido? Para sermos não só transformados, mas para sermos curados, para sermos libertos, para abandonarmos uma vida de pecado. Às vezes estamos na igreja, meu amigo, e não conseguimos abandonar uma vida de pecado. Às vezes caminhamos, estamos bem hoje, estamos dando risada, cumprimentando as pessoas, mas amanhã, querido, você está ali tristonho, cabisbaixo, leva uma vida de montanha-russa espiritual. Até quando você vai viver disso? Até quando você vai estar no alto e no baixo? Até quando, meu amado, você vai ficar brincando com a sua vida de ioiô? Está na hora de nós termos uma postura diferente como igreja, meu. Igreja que é uma... Jesus, ele salvou uma igreja livre, salvou uma igreja, meu amado, curada, salvou uma igreja, meu amado, que se move, que vai à luta, que batalha. Salvou uma igreja não simplesmente por um milagre, mas salvou uma igreja, meu amado, para mudar a vida das pessoas. Salvou uma igreja, meu querido, para que vá de encontro à necessidade das pessoas. Essa é o propósito da nossa salvação. O que está faltando hoje? Reconhecimento. Reconheça que Jesus já te salvou. Reconheça isso para que você possa confiar mais nele. Dessa forma você abandona o pecado. O que está te faltando? Gratidão. Reconheça que o seu coração é ingrato, que você precisa ter gratidão por aquilo que Deus fez. Mas nós precisamos reconhecer. Nós precisamos, meu amado, reconhecer que muitas vezes não somos humildes diante de Deus. Não somos humildes diante das coisas de Deus. Muitas vezes, meu amado, olhamos para o mundo e as coisas que o mundo nos oferece nos coloca num patamar muito alto. E eu sempre declaro aqui, tenho sempre falado isso, que Jesus, meu amado, Ele te escolheu pelo que você é, não pelo que você tem. Ele te escolheu, meu querido, pelo seu coração, não por aquilo que você possa apresentar para Ele. Foi por isso que Ele te escolheu. E você sabe que mais me alegra o meu coração? Quando eu leio João 15,16, quando Ele fala: não foi vós que me escolheste, eu vos escolhi e vos designei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pediu ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Sabe o que eu fico feliz aqui? Que Ele me escolheu. Sendo um Deus, Criador de todas as coisas, eu tenho certeza que Ele não errou na escolha. Se Ele te escolheu, Ele não errou na escolha, querido. Ele te escolheu porque Ele sabe o seu potencial. Ele sabe aonde você pode chegar. Ele sabe aonde você vai, querido. Mas o que falta? Está faltando essa gratidão? Está faltando ser humilde? Está faltando ser sincero diante de Deus? Pecado tem nome, querido. Pecado você tem que declarar a Ele para diante, para se confessar. Às vezes falta sinceridade. Quantas pessoas estão dentro da igreja, querido, e não conseguem abandonar vícios, não conseguem abandonar o pecado, estão na igreja, mas são escravos de uma vida de pornografia na internet, de uma vida de filmes pornográficos. Quantos estão desse jeito? Você acha que isso é uma igreja curada? Você acha que isso é uma igreja que avança? Você acha que isso é uma igreja que tem autoridade no reino espiritual? Está faltando postura da igreja, querido. E graças a Deus por isso. Graças a Deus que a palavra tem sido pregada. Ninguém, meu amado, um dia mais tarde vai poder falar: nunca me falaram nada, nunca me orientaram, nunca me alertaram. Porque nós temos sido orientados. Todas as vezes que nós temos nos comparecido diante de Deus, Deus tem falado isso para a sua igreja, chamado a igreja no conserto, chamado a igreja na santidade, chamado a igreja, meu amado, para romper em fé, chamado a igreja, meu amado, para verdadeiramente ter a postura de igreja vitoriosa sobre a face da terra. É isso que Jesus quer de nós. E o que nos falta hoje? E para nós concluirmos, 3 pontos importantes aconteceram na vida deste homem quando ele chegou diante de Jesus.
que ele se prostrou diante de Jesus. 3 coisas aconteceu. Versículo 19 fala assim, ó, e disse-lhe, levanta-te. Olha o que Jesus falou para ele. Ele veio, se humilhou, se prostrou, e Jesus falou para ele, agora levanta-te. Agora está na hora de você batalhar. Está na hora de você seguir o seu caminho. Está na hora de você caminhar. Está na hora agora, meu amado, de não ficar mais parado. Não ficar prostrado. Tem pessoas, querido, que fica prostrado só chorando o leite que derramou. Esse leite não volta mais. Ora para que o leite volte, mas com o milagre do Senhor na sua vida. Ore por isso. O que ele falou para ele? Levanta-te. Hoje eu te torno um novo homem. Hoje eu te dou uma postura diferente no reino espiritual. Aquela chance que você tinha, aquela postura de homem encurvado, de homem derrotado, de homem escravo da lepra, de homem que vivia isolado da multidão. Hoje eu te coloco de pé, para que as nações, para que os povos vejam que eu sou Deus na sua vida. Querido, está na hora de nós mudarmos a nossa postura. Está na hora de nós nos colocarmos de pé diante de Jesus. Porque é de pé que nós vencemos as nossas lutas. Ninguém luta deitado. Ninguém luta caído. Você tem que estar de pé, querido. E Jesus falou para aquele homem, levanta-te. Segundo, vai. Aqui eu aprendo algo tremendo com Deus. Aqui eu aprendo, meu amado, que aqueles 9 rejeitaram. Quando ele falou, vai. Ninguém vai se primeiro não vir. Ninguém consegue ir para uma vida abençoada se primeiro não vir a Jesus. Foi o que aqueles homens desprezaram. Esse homem aqui, meu amado, que tinha essas qualidades no coração, logo reconheceu isso. E Jesus falou para ele, a partir de hoje, você pode ir, que a bênção do Senhor está sobre a sua vida. Tem muitos, querido, que querem a bênção, mas não querem andar com ela. Esse homem, o que Jesus falou para ele? Levanta, querido. Agora você pode ir. Agora você pode ir. Agora você vai aos povos. Agora você pode ir aos perdidos. Agora você pode mostrar o seu milagre. Agora você pode mostrar para as pessoas que tem Deus na sua vida. Mas primeiro ele veio. Depois que ele veio, Jesus falou para ele, agora você pode ir. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a... Ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai, senão tem que vir. Você quer ter vitória? Venha a Jesus. Quer ser campeão? Venha a Jesus. Quer ter a sua vida transformada? Venha a Jesus. Quer ter a sua casa, um milagre todos os dias na sua casa? Venha a Jesus. Porque quando você vai a Jesus, meu amado, Ele fala para você, agora você pode ir, que a bênção do Senhor está sobre a sua vida. Tem muitos que estão indo, mas primeiro não vieram. Eu falo para você, igreja, hoje, você quer ser humilde? Você quer ter gratidão no coração? Você quer ser sincero diante de Deus? Você quer ter um coração que reconhece as coisas de Deus? Venha a Jesus. Se prostre. Se coloque diante dos pés de Jesus nessa noite. E quando você ouvir uma voz, levanta-te e vai. Pode ir, que o exército dos céus inteirinho é com você. Que aonde você pôr as mãos é abençoado. Que a palavra que você profetizar vai acontecer. Que aquilo que você abençoar vai ser abençoado. Que aquilo que você desligar vai ser desligado. E aquilo que você ligar vai ser ligado. Porque você entendeu, querido. E nós como igreja, nós precisamos vir a Jesus. Nós precisamos nos prostrar ao pé de Jesus todos os dias. Porque quando eu me humilho, meu amado, eu sou exaltado. Quando eu me coloco em posição, meu amado, de aquebrantamento, eu sou levantado para fazer a obra de Deus. Por que muitos, meu querido, não têm feito a obra de Deus? Porque não têm entendido o que esse homem entendeu. 9 daqueles não entenderam. Um só entendeu que ele tinha que primeiro vir a Jesus. E aí Jesus agora falou, agora eu te envio para ser bênção. Agora eu te envio mesmo
para ser tremendamente usado pelo Espírito Santo de Deus. E o por último foi a palavra que mais Jesus gosta de falar. Todos aqueles que se prostraram ouviram essa mesma palavra que Jesus falou para este homem: vai e a tua fé te salvou. Olha que gostoso, meu amado. Todos que se prostraram foram salvos. Jesus salvou eles, todos que se prostraram diante dos pés de Jesus foram salvos. É isso que nós precisamos, querido. Nós queremos ganhar esse bairro, os bairros vizinhos. Queremos sim entrar nos lares, fazer casa de oração, abrir célula. Queremos discipular pessoas, ser discipulado. Mas nessa noite só tem um comando para as nossas vidas. Venha até Jesus. Se prostre diante dos seus pés, para que Ele possa te colocar de pé e falar para você que agora você pode ir. Que agora você tem um Deus Todo-Poderoso. Agora você tem os anjos ao teu redor. Agora você tem a autoridade de discípulo. Agora, meu amado, o seu clamor, o seu choro, meu amado, agora tem autoridade sobre a face da terra. Porque é isso que nós precisamos. Amém. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Vamos orar nessa noite. Esse homem nos mostra algumas qualidades indispensáveis para as nossas vidas. O que está te faltando nessa noite? Reconhecimento? Gratidão? Humildade? Sinceridade da tua parte? Falta isso? Queridos, eu queria fazer um ato profético, como nós temos feito. Eu queria que você que pode, leva a cadeira um pouquinho para frente e se prostra diante de Jesus nessa noite. A palavra fala que se 2 ou 3 estiver, eu estou reunido, eu estou no meio deles. Aqui nós estamos muito mais, nós estamos na casa do Pai. Nós estamos na casa do Pai. Querido, aquele homem nos dá uma grande lição. Aquele homem nos ensina, querido, para nós não termos um coração ingrato. Aquele homem nos ensina nesta noite, para nós podermos vencer a ingratidão que muitas vezes assola o nosso coração. Porque a ingratidão, meu amado, ela gera incredulidade. A ingratidão, meu amado, ela gera distância, ela gera medo, ela gera, meu amado, pavor, angústia, ela gera isso. Mas nessa noite, você está se prostrando não a homens, você não está se prostrando, meu amado, a pessoas, você está se prostrando a alguém que verdadeiramente pode mudar a história da sua vida, alguém que verdadeiramente, meu amado, nessa noite está falando para o seu coração que Ele é contigo, que Ele age na tua vida, que os demônios têm que se curvar, meu amado, diante da tua pessoa, que a circunstância, meu amado, ela tem que se dobrar diante do seu caminhar. Nesta noite, querido, igreja amada,